Vou compartilhar a minha tela. Tá, a gente faz como na aula passada. Se tiver alguma dúvida, se alguém estiver pedindo para entrar e eu não conseguir perceber, me falem aí, me avisem. Se alguém perguntar algo no chat, me avisem. Então, podem perguntar a qualquer momento, tá? Deixa eu compartilhar, então, minha tela. E vamos nós. Pronto. A gente na aula passada tinha parado aqui. Tá? Então, a gente vai na aula de hoje continuar, né, o conteúdo sobre o HTTP, e aí entrando mais diretamente na ideia do funcionamento que é o padrão de request e de response, tá bom? A gente viu no finalzinho do material, né, na aula passada, como é que era o fluxo de comunicação, como é que era uma requisição e como é que é uma resposta. A gente vai agora, de fato, detalhar melhor esses dois tipos de comunicação, esses dois tipos de mensagem no HTTP. A gente falou isso na aula passada, o HTTP só tem dois tipos de mensagem, então, a requisição e a resposta. Então, toda requisição HTTP, ela obrigatoriamente tem que ter um método, né? Método GET, método POST, método PUT, método DELETE, tem vários métodos. Esses 4 que eu falei, com certeza são os mais usuais. A requisição precisa de um caminho, né? Onde é que está o recurso? Qual é o recurso que eu quero ver? Né? Qual é a página que eu quero acessar? Qual é o sistema que eu estou querendo? Vamos chamar assim, qual é o recurso que eu quero? Então, se não tiver sistema nenhum, se não tiver caminho nenhum, vai sempre aparecer a barrinha ali, que é o raiz, digamos assim, né? O index.htm daquela página, da página principal. E tem que ter a versão do protocolo. Tá? Então, isso vai sempre aparecer. Então, tem que ter um método, um caminho e a versão do protocolo. Isso fica numa linha. Na outra linha vai ter atributos, né? Atributos de cabeçalho, que ajudam o servidor HTTP a entender aquilo que se está querendo. Né? Então, e até que o protocolo consiga, de fato, chegar até o servidor. Então, tem um endereço do servidor, do host que você está procurando, o tipo de linguagem que você quer fazer comunicação, data, hora. Então, tem vários parâmetros que fazem parte do cabeçalho, que podem ser agregados no cabeçalho, que vão numa requisição HTTP. E eu continuo com esta. Eu vou só parar um pouquinho para tirar esse meu compartilhamento daqui, que ele me atrapalha aqui em cima. Pronto. Na hora que eu ponho ele aqui, fica melhor. Não, não ficou melhor, não. Só mais um pouquinho, então. Vou colocar ele aqui para o cantinho. Ah, agora ficou melhor. Perfeito. Então, uma requisição HTTP, né, um HTTP request, ele sempre tem a primeira linha, que é a request line, aquela que a gente acabou de ver ali, com o método, com o caminho e com a versão do protocolo. Ele tem várias partes agora, várias linhas com os cabeçalhos, com parâmetros que vão fazer parte do pacote que vai ser enviado, e tem o body. O body é o conteúdo que você vai receber, que você está requisitando, ou que você está enviando. Um get, né, a gente vai já ver isso, um get é, eu quero ver tal coisa, né, eu quero obter tal recurso. Um get não tem body. Mas quando eu faço um post, né, um post eu estou te enviando este recurso, então eu tenho que ter um body lá no post. Quando eu faço um delete também, quando eu faço um put também, tá bom? Então, ó, os métodos ali, get, post, delete, tem vários. Os 4 primeiros, os 4 mais usados é get, post, put, delete. Não tem para onde correr. O get você quer ver alguma coisa, o post você quer enviar uma informação, o put também, e o delete você está pedindo para apagar algum tipo de conteúdo. Tá? Ó, nessa request line aqui, ó, tem método, tem o path, né? O path aqui foi chamado de URI, Uniform Resource Identification, é o caminho. Tem a versão do protocolo e ele tem uma quebra de linha que é puro fricote. Tá? Qualquer navegador já vai fazer isso aí. A parte em verdinho são os cabeçalhos. O endereço para onde vai, qual é o tipo de comunicação que eu aceito, de caractere, de codificação,
se eu tenho algum tipo de mecanismo de autorização, posso ter um token, posso ter um cookie, alguma coisa do tipo assim. Qual é o meu user agent, quem eu sou? Eu sou um navegador XYZPTO, Chrome, Firefox, não sei o quê. Então tem N informações, não vale a pena a gente ficar estudando uma a uma, até porque é meio que irrelevante para a gente. A documentação do HTTP tem tudo isso aí. E a parte azul embaixo, que é a parte do body, é o conteúdo. Então, no caso, seria a página HTML, o conteúdo que a gente está querendo, de fato, acessar ou enviar. Tá bom? Não, enviar, né? Acessar, não. Só para manter a fixação, né? A gente tem os tipos de headers, né? Que são de definição de qual é o conteúdo que vai ser tratado nessa requisição, de autenticação, método, de novo, os 4, put, post, delete, get, a nossa URL, o nosso caminho ali, a nossa URI, né? E tem o body, o body é utilizado em operações e métodos de put e de post, tá? É mais para lembrar esse negócio nunca mais sair da cabeça. Então, toda requisição, ela inicia de fato com uma request line, né? Uma requisição HTTP tem que ter uma request line, a gente acabou de falar, a request line vai ter um método, vai ter o caminho, né? A URI, vai ter a versão do protocolo HTTP. E esses 3 elementos aí, eles são obrigatoriamente separados por um espaço em branco. Tá? Então, se você vai montar uma requisição HTTP GET, por exemplo, espaço, barra, espaço, HTTP, a versão que você está querendo. Tá? Obrigatoriamente tem que ter um espaço. Se você colocar tudo junto, o protocolo não vai entender o que tá acontecendo. Tá? Já tinha falado, né, dos métodos, tinha explicado qual era a ideia da URI, o nosso caminho, e a versão do protocolo HTTP. Depois disso, né, na linha de baixo, não, aqui ainda está falando sobre a request line. Né? O primeiro exemplo era um exemplo onde a gente tinha só ali o nosso caminho vazio, a raiz, né, daquele conteúdo, o index.html, mas nada impede que o nosso caminho seja algo definido, como tem aqui no segundo exemplo. Então, estou querendo encontrar lá o fã do BR/lecture. Tudo bem, tá lá. Então, eu estou procurando já um conteúdo, um recurso, uma página muito mais específica. Né? Quando você coloca só o barra, a convenção do HTTP é procurar por um arquivo de index.html. Se a minha página, o meu serviço não responde assim, ele usa uma outra tecnologia, JSP, algo mais dinâmico, então o meu caminho não pode ser o barra, tem que ser um caminho completo ali, tá bom? E aí, na outra linha, na linha de baixo, ainda são os métodos, aí, estou me atrapalhando aqui. Continuando aqui sobre request line, ainda tem ali os métodos, né? Get, eu vou requisitar uma informação do servidor. O read, ele faz a mesma coisa que o get, ele pede também informações do servidor, só que nesse caso, né, ele usa a resposta do servidor como algo que ele vai responder de novo. Então, eu faço um get, por exemplo, vai vir a resposta do servidor, e aí eu posso aproveitar essa resposta com o meu head para poder pedir de novo algo do meu servidor. O post, ele vai enviar informações, né, ao servidor, então estou querendo adicionar algum tipo de conteúdo ao servidor, a um formulário, algo do tipo assim. A mesma coisa faz um put. O delete vai apagar algum tipo de informação, então estou enviando algo. Eu vou enviar, por exemplo, uma chave, um índice, um login, um conteúdo que eu quero que seja apagado, que vai ser apagado lá no meu serviço. E o connect é um método utilizado para criar um túnel. Confesso para vocês que não lembro de ter utilizado o método connect até hoje. Já brinquei muito aqui de mexer, mas não lembro de ter usado de fato, né, um método connect. Aqui tem exemplos, né, tem mais descrições aqui sobre o HTTP request, sobre o HTTP GET request, né? Então, rapaz, gente, me perdoem, eu vou parar aqui porque esse WhatsApp é um inferno. Pronto, que maravilha. Acabou o WhatsApp agora. Então, voltando.
O HTTP GET REQUEST, né, é usado quando a gente quer pedir alguma informação do servidor. A princípio, ele só precisa mesmo do cabeçalho e do path, pode ser o barra, mas nada impede que você faça um GET mais elaborado lá, com questões, com strings, né, com carry strings à vontade, tá? O padrão é ele ser de fato super fácil, super simples de utilizar. Já o post, né, ele é usado quando eu quero enviar algum tipo de conteúdo ao nosso servidor. Aí ele contém também a URI bonitinha, né? Vai ter o caminho correto, ele vai ter os headers e ele obrigatoriamente tem que ter um body agora, né? Que é o conteúdo que eu quero enviar. Além de saber qual é o caminho, saber qual é o host, saber aquele monte de coisa, tem que ter o conteúdo que eu quero utilizar. Então, um formulário de submissão de conteúdo em qualquer página, tipicamente vai fazer uso de um método post, tá bom? Mais um quadrinho para deixar claro aí como é que funciona, né? Quais são talvez os tipos de perigo, né? Então, assim, um get, toda vez que você está usando um método get e aperta lá o teu botão de retornar, de voltar do teu navegador, a princípio não mudou nada, né? Você estava só pedindo uma informação, então não tem perigo algum, né? Mas quando você está fazendo um post, pode ser que você de fato acabe fazendo uma ressubmissão de algum conteúdo. Não se estava lá fazendo um post, por exemplo, para fazer um saque, um depósito, né, uma transferência bancária, sei lá. Pode ser que aquela operação acabe se repetindo porque você fez esse reload, né? Então, não é muito indicado fazer um reload ou voltar no botão ali quando a sua operação é uma operação de post. Todo o conteúdo que ele solicitado via GET, ele pode ficar lá no histórico, ele pode ficar no bookmark, já com post não. Né? O post, por ser algo mais dinâmico, a princípio o conteúdo não fica marcado. Né? O conteúdo que você pede no GET, ele pode ficar no cache também. Já o conteúdo que você está enviando no post, por definição, também não é cacheado, digamos assim. Né? Aí o tipo de conteúdo já muda pra caramba, né? O tipo de codificação. Quando você faz um GET, o que você está querendo, a princípio, é uma URL. Né? Então é um tipo normal. Já num post, você pode mudar, utilizar vários tipos de codificação, digamos assim. O histórico, a sua operação de GET fica no histórico, ela pode permanecer no histórico. Uma operação de post não pode. Né? Aí uma coisa interessante, o GET, obviamente, vai ter restrições de tamanho, você não pode pedir uma informação gigantesca, você não pode supor que eu tenho uma URL que é, sei lá, o fã do BR, barra isso, barra aquilo, barra, não pode. Né? Tem um limite, esse limite é de 2048 caracteres. Nunca cheguei a utilizar, mas tem um limite. E já no post, não. No post, como você pode estar enviando um conteúdo, então não tem uma limitação, né, no tamanho daquilo que você está, de fato, fazendo envio. O GET, a princípio, só trabalha com informações do tipo ASCII, né, é texto. Eu estou querendo texto, a princípio, só para poder exibir, montar a minha página HTML. Então, mesmo que eu esteja recebendo ali um script, um vídeo, o negócio vem chamado via texto, né? É textual, é legível, e já um post não, eu posso enviar um dado binário, por exemplo, se eu quiser, tá? Não tem problema nenhum. O GET, ele é menos seguro que um post, né? Então, acho que segurança é um negócio meio complicado de avaliar aqui, entre GET e post, né? Então, acho que um GET não é seguro, digamos assim. Né? É algo que todo mundo pode fazer, tanto um usuário malicioso quanto um usuário benigno. O interessante o GET não é um método utilizado para enviar informação. Então você não vai fazer um GET para colocar login, senha, conta bancária, esse tipo de coisa. Já o post é um cara que foi pensado para isso. Tá? Um GET, ele tem a informação que o GET devolve, digamos assim, que eu estou solicitando, ela é visível para todo mundo que conhece aquela URL. Quem conheceu o www.fan do BR vai encontrar. Tá? Já o post não, né? O post é algo já muito mais
Muito mais específico. Saindo lá da HTTP Request Line, a gente vai para a parte dos cabeçalhos, né? Os cabeçalhos são campos que contêm informação adicional ali para ser utilizada da melhor forma possível, para ajudar a comunicação de fato. E como eu falei na aula passada, funciona na ideia de atributo ali, chave e valor, né? Então, sempre tem esse par chave e valor. Aí eu tenho o nome do meu atributo, do meu header name, e o valor que ele vai ter. Então, sempre vai funcionar assim, tá? Então, o meu atributo, 2 pontos, um espaço, o meu valor daquele atributo ali. E é somente um atributo, um parâmetro por linha. Então, eu vou ter várias linhas para cada atributo que eu quero colocar. Então, tem aqui o exemplo, né? Host, 2 pontos, espaço, CSE312.com. Tamanho do conteúdo, 48 bytes. E assim vai, tá? Já o body, ele é opcional, né? Vai ser utilizado no put e no post só, tá? E aí é de fato o conteúdo que a gente vai mandar para o nosso servidor. Lembrando que na hora que você vai utilizar o body agora, eu vou ter um espaço. Eu tenho uma linha em branco separando os dois. Então eu tenho a minha request line, eu tenho depois dela os meus parâmetros de cabeçalho, os meus headerzinhos ali, e quando eu chegar no body, eu tenho que ter uma linha em branco para depois aquilo ser o body de fato. Se eu não tiver a linha em branco, o padrão, o HTTP, o servidor não vai entender que aquilo já é um body, que aquilo já é conteúdo. Ele ainda vai achar que é algo ligado ao header aí, vai dar um erro, que o negócio não vai funcionar. Tá bom? E aí tem exemplos aí daquilo que a gente pode requisitar, né? Como um body pode enviar, como um body, por exemplo. Não vou entrar no caso, porque daqui a pouco tem mais explicações sobre isso aí. Já o outro tipo de mensagem do HTTP é a resposta, né? Então, se ele é um protocolo de request response, eu perguntei, eu agora tenho que responder. Então, o response ele funciona um pouquinho diferente, ó. Ele não tem o método agora, porque ele de fato é a resposta daquilo que você está pedindo. Então, ele já inicia com a versão do protocolo, né? Digamos que assim, a response line agora, ela tem ali a versão do protocolo, um status daquela resposta. O que aquela resposta quer dizer? 200, né? O código daquele status e, de fato, o que significa aquele status. Quer dizer, no caso do 200, é o ok, ó. O que você me pediu, eu vou te devolver. Vem os headers em si, né? Então, assim como tinha na request, vai ter na resposta, data, tipo de servidor e vai embora à vontade, né? E, obviamente, vai ter, por exemplo, agora, o conteúdo que foi solicitado, o serviço que foi solicitado, ou pelo menos uma confirmação. Se eu fiz um GET, como resposta eu quero receber o código HTML. Se eu fiz um post, eu quero receber como resposta, tipo assim, ok, essa informação foi salva, está confirmada, algo do tipo assim. Se eu fiz um put, um delete, vai na mesma linha. Tá? Então, toda vez que um servidor está lá ouvindo na porta 80, né, ou na porta 443, se for HTTPS, e ele recebe uma requisição, ele é obrigado a processar aquela requisição e responder imediatamente. Ele não pode criar uma fila e aí não. Então, na prática, um servidor HTTP, ele escuta na porta 80. Quando chega uma requisição, é como se ele criasse uma porta substituta. Ele cria uma porta acima de 1024. E aí, de novo, é um conteúdo para quem já conhece um pouco de rede, tá? Mas a ideia é, chegou na porta 80, ele automaticamente cria uma porta, sei lá, 1025 e redireciona essa conexão do teu navegador para essa porta 1025, que também faz parte do servidor. E ele volta a ouvir na porta 80. Tá? Então, toda vez que ele é obrigado a receber, processar e devolver. Ele não pode ficar esperando. Tá? A resposta, a gente já viu, ela vai incluir ali o código de status. Tá? Ela vai... Na resposta também vai incluir o cabeçalho HTTP, né, e qualquer tipo de meta informação necessária, tá? E se for uma requisição do tipo GET ou do tipo POST, a resposta em si também vai ter que conter um body para poder deixar o negócio mais coerente. Se é um GET, é o conteúdo que eu quero, que eu estou querendo acessar, e se é um POST, pelo menos algum tipo de confirmação. Tá? Então, só para deixar mais claro de novo, ó, o status code, que faz parte da
da response line lá, tem a família do 200, a família do 300, do 400, tem do 100 também. O mais famoso é 200, ok. 404 deu algum erro porque ele não conseguiu encontrar aquela página. Que acho que são os caras mais famosos. Cabeçalhos são similares aos da request, não tem diferença. E o body é o conteúdo que você está enviando. No caso aqui, por exemplo, o resultado de uma operação GET é enviado no body. Em relação ao formato da request response, da response, é muito parecido com a request, né? Então, o meu response line, lá era request line, aqui é response line ou status line, versão do protocolo, espaço, código de resposta, espaço, nome daquele código, texto daquele código. Tá? Então, HTTP /1.1, versão do protocolo HTTP, espaço, código da minha resposta, 200, e o que significa 200? Significa ok. Continua a explicação, né? A primeira linha tem que ter a linha de status, vai ter a versão, o código, ok, não vou para perder tempo ali. Quais são os tipos de código mais utilizados? 200, né? A sua requisição foi atendida conforme esperado, né? Eu estou lhe respondendo aquilo que você me pediu. 301, esse conteúdo não está mais aqui, ele foi movido, né? Então, via de regra, esse cara vai ser redirecionado, né? 304 quer dizer que o conteúdo não foi modificado, né? O arquivo que está lá é um arquivo que não foi mexido, o arquivo de cache continua o mesmo. Forbidden 403, eu não tenho acesso, né, ao que está sendo requisitado, pedir alguma coisa que eu não tenho acesso. 404 o recurso não foi encontrado, a página não está no ar, não está disponível, e a família dos 500 ali são erros do próprio servidor. De novo, a definição do HTTP, a especificação dele, tem esses caras bonitinhos ali. Assim como na request, depois da status line, da request line, vai ter os headers, né? Mesmo padrão lá do nosso request. A diferença é que agora um dos headers lá, que é o content line, nesse caso, ele tem que conter o tamanho do body, tá? Então, sempre que eu estiver respondendo e tiver um body, eu sou obrigado a ter esse tipo de cara aqui, né? O content length para dizer qual é o tamanho dele. Nesse caso é 5, porque eu estou respondendo com um hello ali, 5 caracteres para ter uma ideia, tá bom? E se eu tenho um body, eu tenho que dizer qual é o tipo desse meu body. Então, eu também vou ter o content type ali, um texto plano qualquer, pode ser um arquivo PDF, alguma coisa do tipo, tá? Obrigatoriamente vai acontecer. E aí, e similar ali o nosso request, a resposta, quando chega no body, ela também precisa colocar linha em branco. Só que enquanto no request era uma linha em branco do cabeçalho para o body, no response são 2 linhas. Tá? Então tem status line, request line, headers, 2 linhas em branco, e aí é que vem o body de fato para o negócio ser compreendido. Tudo bem? A gente já falei agora qual é a ideia desse cabeçalho aí, do tamanho do conteúdo, né? Que é para dizer o que está sendo enviado. Esse valor é em número de bytes, então 5 bytes, como estava lá, o hello tinha 5. Ele pode ser qualquer tipo de conteúdo, né? Se ele for só caracteres, então vai ser conhecido como ASCII lá, para seguir o padrão. E se ele não for ASCII, se ele for outro tipo de conteúdo, e aí em vez de ser byte, ainda é byte de fato, só que agora sempre se trabalha usando pelo menos um byte a mais, para entender que tem uma diferenciação entre o ASCII e o não ASCII. O que mais tem interessante aqui? Né? Dá para se trabalhar com diferentes tipos de conteúdo quando se faz a resposta, e aí é só usar lá o content type. Isso aí, acho que é tranquilo. A gente vai ver isso muito na prática quando estiver avaliando requisições. A gente pode ter os tipos de conteúdo, MIME types, para quem já viu um pouquinho de redes vai lembrar disso aí, né? Tem uma definição de uma request, de uma RFC, que é uma formalização aplicada na área de redes na internet, que é esse MIME types, que é o Multipurpose Internet Mail Extensions. Isso define, de forma geral,
os tipos que o navegador consegue entender. Então, texto, imagem, vídeo, áudio, vai tudo lá. Então, tem uma documentação que define o que é isso aí. E é isso que o HTTP também usa. Então, naquela parte de content type lá, ele utiliza esse padrão, o padrão dos MIME types, para poder dizer qual é o conteúdo. Você não pode criar um conteúdo qualquer e achar que vai funcionar. Tem que achar um conteúdo ajustado que siga o padrão dos MIME types ali. Aí tem uma relação aqui, uma listinha bem simples dos tipos mais comuns: texto plano, HTML, CSS, JavaScript, imagem em PNG, JPEG, MP4 e assim vai. Tá? Tem muito conteúdo que pode ser aplicado. Isso é facilmente encontrado nos navegadores de vocês. Vocês conseguem abrir o navegador e procurar nas configurações lá o que o teu navegador reconhece como MIME types. Varia muito de navegador para navegador, mas vocês vão encontrar com certeza essa informação por lá. Estou quase acabando, hein? Para fechar a parte, então, de como é que o negócio funciona, eu preciso falar um pouquinho sobre cookies, tá? Então, vamos lá. A gente viu já no começo desse material que o HTTP ele é um protocolo sem estado. Ou seja, faz uma requisição, processa, responde, acabou-se. Né? Eu não mantenho registro do que eu recebi, do que eu processei. Tá? Isso não acontece. Então, vamos supor que eu estou querendo buscar uma informação que só eu deveria ter acesso. Né? Eu não posso, ou não é adequado a cada requisição eu estar colocando lá, por exemplo, meu login e minha senha. Não é interessante. Então, na época que se percebeu que isso era necessário, lá nos anos 90, se criou essa ideia dos cookies. Né? O cookie nada mais é do que um arquivo texto, né, que fica salvo no lado do cliente, a princípio, que ele ajuda a meio que manter a memória do que já aconteceu. Então, as respostas que você recebe, elas podem ficar armazenadas no cookie. Não é a resposta completa, entendeu? São informações essenciais, como a última requisição, algum tipo de conteúdo que foi visto. Varia muito de como é que o negócio é implementado. Mas a ideia é que você consiga registrar no lado do cliente aquilo que percebeu. Exemplo clássico disso. Você vai lá no decolar.com, está procurando passagem de férias para quando acabar este período de pandemia. Show de bola. Tá lá, olhou um monte de destino. Não, só tá olhando, né? Não vai comprar agora. Show de bola. Fechou, tudo bonitinho. Daqui uma hora vai logar de novo, sei lá, vai logar no Facebook. Logou no Facebook, vai lá aparecer uma bela propaganda daquelas coisas que você estava olhando. Como é que isso aconteceu? A princípio, utilizando essa ideia de cookies. O site que você estava vendo lá, o decolar.com, por exemplo, salvou na tua máquina, pediu para você salvar, e o teu navegador salvou, faz parte do protocolo, registra que o Feitosa estava aqui e que ele viu passagem para Manaus, Fortaleza, sei lá, Manaus, Recife, Manaus, Gramado, beleza. Registra isso aí. Quando o Facebook ativou, ele chegou assim: ô navegador, eu sou colega, eu sou parceiro do Decolar. Tem algum cookie aí relacionado ao Decolar? Ah, rapaz, tem sim, tem esse aqui, ó. Aí, oi. Ele monta um conteúdo para você. Tá? Então, isso faz parte do processamento. Lembra que eu mostrei lá o Lightbeam? É mais ou menos aquela ideia. Tá? Os sites se conversam, eles têm parceiros em comum, então eles sabem quem viu o que, quando viu. Seja da forma de cookies, que é a forma mais correta, como fazendo isso de forma não escrita, vamos dizer assim, violando privacidade, que é utilizando a ideia de fingerprint. Tá? Então, sempre que você tem uma resposta, se o teu serviço estiver marcando para fazer isso, ele vai poder registrar isso aí. A gente também vai utilizar os cookies para servir como informação enviada, só que o nome já é dado como token agora. Em vez de eu mandar o meu login, minha senha, eu posso mandar um token com algum tipo de codificação que me representa, tipo uma assinatura, um hash, por exemplo, que é algo que eu uso para poder me identificar. A gente vai ver isso com calma lá. Quando se trabalha com cookies, a gente pode definir qual é tem várias opções ali, parâmetros, para dizer como é que ele vai funcionar, o ID dele, qual é o nome que ele vai ter, se ele vai funcionar por um tempo, por quantidade de visitas, se ele é infinito, se ele vai sempre ficar funcionando. Então, tem parâmetros que permitem o servidor e o cliente
ajustarem o funcionamento dessa ideia dos cookies ali. Aí continuo com exemplos, né? Funciona naquela ideia de atributo par valor também. Tá? Então eu tenho que ter a chavezinha ali, ó, cookie, por exemplo. Aí eu tenho o ID, que é o nome que vai me representar por aquele cookie, digamos assim. Então o ID dele é esse X alguma coisa, e eu vou limitar a no máximo 4 visitas. Então esse cara, esse ID, só vale para fazer 4 acessos, digamos assim. E diferente dos headers lá que eu colocava um embaixo do outro, é como se essa definição de cookie fosse um header. Então, eu só posso ter uma linha para ela. E aí, para encadear tudo aquilo que eu quero atribuir aos cookies, eu sou obrigado a colocar um ponto e vírgula. Então, é o meu ID igual, não é mais 2 pontos agora, porque o 2 pontos é o header, que está aqui no cookie agora. O valor, ponto e vírgula, espaço, atributo igual, valor, vírgula, espaço, e assim vai. Vocês vão ver que esse negócio é muito empregado quando a gente chegar, de fato, a colocar a mão na massa. Tá bom? Do lado do cliente, né, ele é meio que obrigado a aceitar, faz parte do protocolo. Todos os navegadores aceitam os cookies por padrão, né? E, de fato, você não tem aí um controle de confiabilidade. Você está armazenando o valor. Você não sabe se, de fato, se o valor veio do site correto, se não veio, tá? Não tem essa verificação de integridade, vamos chamar assim. E tem um monte de ataque na internet que usa JavaScript para ler os cookies que estão armazenados e para fazer aí alterações, modificações, né, e de fato gerar algum tipo de atividade maliciosa. A principal delas é conhecida como cookie hijack, né? O cara sequestra lá, o cara altera, né, os cookies, especificamente em questões de autenticação, né? Então alguém achou que o site deveria utilizar esse mecanismo de cookie para fazer a autenticação. Em vez de mandar o login e senha, o cara criou quando acontece o login e senha, o cara devolve como resposta um valor de cookie, que é utilizado como ID. Pronto. Só que se esse ID for descoberto, acabou-se. Né? Eu posso agora me passar pelo dono oficial daquele ID. Isso é um tipo de ataque que a gente vai fazer na prática lá na frente. Tá? Que é encontrar um elemento, acho que no caso não é um cookie, é um token, que representa uma conexão, representa um usuário válido em um certo serviço. A gente vai obter esse valor ali, vai sequestrar para a gente e vai fazer conexões como se fosse esse usuário, que é um usuário já conhecido. Tá bom? Aqui tem mais informações sobre como é que os cookies vão ser empregados, como é que eles podem ser utilizados. Não vou entrar no caso disso que a gente vai acabar trabalhando um pouquinho mais em cima disso aqui. Tá? Tem como é que configura, tudo bonitinho, não vou ao caso. Esse hands-on que está aqui é o final,